Estudo Bíblico 1 Reis 17, versos 1 a 7. Aqui começa o ciclo de Elias, o grande profeta que exerceu seu ministério no Reino do Norte durante os reinados de Acabe e Acasias, isto é, entre os anos de 874 e 852 a.C. Os capítulos relativos a Elias são 1 Reis 17, 19 a 21 e 2 Reis 1, versos 1 a 17. Verso 1. Elias, o Tesbita. O nome de Elias quer dizer Jeová é Deus. Note-se que os dois protagonistas da luta, Elias e Jezabel, levam o nome do respectivo Deus. Em ambos os casos, o nome coincide com a missão do personagem. É de se estranhar que nada se nos conta do passado desse profeta, nem de sua família. Veio de Gileade, uma área de poucos moradores, além do rio Jordão. A tradição conta que havia uma pequena cidade chamada Tisbé, naquela área perto do Val de Jaboque. Nem orvalho, nem chuva. Por que Deus decretou aquela seca? Era para punir Jezabel pelo seu crime contra os profetas que ela exterminara quase que totalmente. Capítulo 18, versos 4 e 13. Ou foi para um castigo para levar Acabe ao arrependimento? É por causa da atuação daquele grande profeta e das mensagens que trazia que a Bíblia nos relata mais detalhadamente sobre o rei Acabe do que qualquer outro rei de Israel. Sua história não se apresenta sempre em ordem cronológica, porque depende da ordem da descrição das atividades do profeta. Verso 3. Torrente de Querite. Tecnicamente, a torrente, naquelas bandas, seria um pequeno córrego que apresentava correnteza somente em épocas de chuva. Devia localizar-se em lugar deserto e ali se escondeu para que Acabe não encontrasse o profeta, servindo de excelente refúgio. Nota homilética, verso 6. Essa alimentação milagrosa que o profeta Elias recebeu durante sua permanência naquela terra isolada é o primeiro dos muitos milagres que se mencionam em conexão com o seu ministério. Nesse mesmo capítulo, aparecem mais dois, verso 15 e verso 22. Outros sinais seguiam-se, tanto durante as atividades proféticas de Elias, como durante as do seu sucessor, Eliseu. Por que tantos milagres? 1. O estado de grave crise moral em Israel provocou a necessidade de manifestações excepcionais do poder divino. 2. Tais milagres eram as credenciais daqueles dois profetas, verso 24. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. 3. Considerando o terrível desafio que teria de enfrentar no Monte Carmelo, capítulo 18, versos 20 a 40, Elias precisava robustecer a fé que Deus lhe concedera, saturando sua vida de milagres. Verso 9. Sarepta, localidade fenícia, pequena aldeia, situada junto ao mar Mediterrâneo, entre Tiro e uns 15 quilômetros ao sul de Sidom, isto é, numa região que não estava sob o controle do rei Acabe. Ordenei a uma mulher. É fácil perceber, naquele momento dramático da vida do profeta, a mão de Deus mandando os corvos levarem o alimento milagrosamente para o seu servo. Mas é preciso reconhecer que ele, na sua providência e misericórdia, nem sempre é forçado a lançar mão do sobrenatural. Deus tem o controle do universo nas suas mãos, mas para ensinar a beneficência e solidariedade à raça humana, prefere instrumentos humanos. Por isso mesmo, colocou a mensagem do Evangelho nas mãos dos fracos pregadores humanos para anunciar todas as coisas
sobre a obra de Jesus Cristo, o que até os anjos anelam perscrutar. 1 Pedro 1, versos 10 a 12. Verso 12. O Senhor teu Deus. Essa mulher não era uma israelita e seria considerada uma pagã. Não reconhece o Senhor como seu Deus, mas sua obediência ao profeta e a fé que revelara ter na promessa feita em nome do Deus de Elias, fez dela não somente um instrumento da misericórdia divina com relação ao profeta, mas também o recipiente dos cuidados divinos com respeito a ela mesma e ao seu filho. Dar e receber sempre vêm juntos na vida religiosa, para no fim ela receber a dádiva mais importante de todas, a fé verdadeira na palavra de Deus. Verso 24. Verso 14. A farinha da panela não se acabará. As proféticas palavras de certeza ditas pelo homem de Deus foram o critério da conduta da mulher, que com indiscutível obediência executou as ordens do profeta. Considerando que ela era gentia, sua fé foi incomparável. Encontramos nosso Senhor referindo-se a ela em Lucas 4, 26. Verso 16. Da panela a farinha não se acabou. É mais do que inútil tentar atribuir alguma coisa natural para o suprimento inesgotável do azeite e da farinha da mulher. O ministério de Elias foi marcado de milagres. Nesse caso, Deus interveio sobrenaturalmente para preservar a vida dessa mulher e de sua família e do profeta. Verso 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher. Na antiguidade, a doença era considerada como visitação divina para chamar a atenção para algum pecado. Verso 18. A atitude de Elias aqui prova que essa doença não foi um juízo por causa de pecado. Versos 20 e 21. Tomando a criança morta, o profeta retirou-se para o seu quarto, onde invocou a Deus para a restauração da vida. Verso 18. Para trazeres à memória. Naquelas regiões, a calamidade era o fator que mais frequentemente despertava as consciências. A mulher pensara que um representante de Deus em sua casa traria a presença divina à memória de algum pecado seu. Ela não possuía nenhuma noção da onipotência de Deus. Verso 22. O Senhor atendeu. Um comentário importante sobre a vida de fé e de oração desse profeta encontra-se em Tiago 5, versos 16 a 18. Verso 24. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Todos os seus temores e dúvidas foram dissipados. As reivindicações de Elias como profeta ficaram comprovadas.